Olá, pessoal! Hoje o tema da nossa aula é resistência. Resistência em psicanálise. Eu sou Carla Fiai, sou professora da disciplina Clínica Psicológica, Base Psicanalítica do Unifasp. Então, para começar hoje, nós vamos tentar começar entendendo a nossa aula, o tema da nossa aula, através do significado dele, Resistência é uma palavra muito comum no cotidiano, as pessoas utilizam em várias situações diferentes. E por isso a gente pode, em determinadas situações, ter dificuldade de entender de que forma, por que Freud resolveu utilizar essa palavra especificamente para entender um fenômeno que acontece na clínica, Então, quando a gente vai lá no dicionário, a gente vai encontrar algumas definições. A primeira delas vai dizer que resistência é o ato ou efeito de resistir. Então, essa é uma definição um pouco tautológica, ela se define um pouco por si mesma, mas aí tem uma outra que diz assim, propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo. Então, é uma ação contra a ação de outro corpo. Então, aí a gente já entende que um pouco melhor. A gente pode pensar, por exemplo, numa pessoa que está na física, pensando num guarda-roupa, você vai empurrar, existe uma resistência que impede você de empurrar com facilidade um objeto pesado, como o guarda-roupa. Mas a gente observa que a resistência também pode ser entendida como um objeto em si. Quando a gente pega lá, a resistência do chuveiro queimou, e a gente vai lá e pega, compra a resistência para substituir. Quem nunca viu, a resistência é mais ou menos assim, existem vários modelos. E na física, se entende assim, a resistência, você tem aqui a condução elétrica e a resistência ela vai aqui gerar, liberar energia quando encontrar resistência. É isso que acontece no chuveiro. A energia elétrica vem, encontra uma resistência e ela acaba transformando essa energia, no caso, em uma energia térmica, Aquece a água. Mas aí a gente utiliza, então aqui ela é um substantivo, a resistência, Mas a gente pode utilizar, por exemplo, dizer assim, fulano está fazendo atividade física, para melhorar a resistência dele, ficar mais resistente fisicamente. Ou falar assim, fulano é resistente a mudanças, ele resiste quando tem algo precisa mudar, não quer ficar ali batendo na mesma tecla, mas é resistente, Ou você pode falar assim que uma telha, um determinado objeto é resistente às intempéries também. Então, é um sentido parecido, Mas no caso, um seria um tom mais negativo, resistente à mudança, porque não quer mudar, não quer se abrir para o novo. O outro é resistente porque suporta, várias a tempestade, as intempéries de modo geral. Você pode falar, está tendo um movimento de resistência à invasão, não estão deixando entrar no prédio, então um movimento de resistência. A gente pode falar de resistência do ar, quando você joga um papel aberto e um papel fechado. Por que o papel aberto demora mais para cair? Porque existe uma resistência do ar e aquela superfície está mais aberta do que o papel fechado, e isso faz com que ele demore mais. Isso funciona em diversas situações. A própria resistência elétrica, que a gente falou, o material resistente. Então, a resistência ela tem vários significados diferentes. Ela pode vir, às vezes, como um adjetivo, Você é resistente, fulano entrou no hospital, Estava com Covid, mas ele é resistente, passou não sei quantos dias na UTI e, felizmente, saiu, se recuperou, Então, pode ser um adjetivo e pode ser também um objetivo, ou um objeto, Um substantivo. Como aqui no caso da resistência. E também a gente pode utilizar o adjetivo resistência no sentido positivo, como a gente falou da pessoa que é resistente no hospital e conseguiu se recuperar, como a gente pode dizer que a pessoa é resistente à mudança. Então, você é resistente em fulano, não muda de opinião de jeito nenhum. Então, existem vários significados diferentes, inclusive com conotações também diferentes, positivas, negativas.
Mas será que esse é o mesmo significado de resistência em psicanálise, né? Será que resistência é algo positivo ou negativo, né? Então, em psicanálise, a gente vai dizer que a resistência no analisando é aquela que resulta de forças dentro dele que se opõem ao analista ou aos processos e procedimentos da análise. Então, aqui vai seguir bem aquela definição de que é algo que se impõe contra, né, que resiste, que fica uma ação contra, né, a ação de outro, tá? As resistências servem de obstáculo às funções de recordar, associar, elaborar e no desejo de mudança, né? Então, aqui a gente pode entender que a resistência em psicanálise é algo que às vezes está no sentido de que eu quero evitar, né, que algo vá adiante, que mude, né? Aquela coisa, né, da resistência a mudanças, né, que a gente vê tão frequentemente. Mas por que será que é tão difícil, né, mudar? Por que as pessoas resistem tanto à mudança? Se elas vão para a terapia justamente porque querem mudar, porque não está bom do jeito que está, né? Então, a gente precisa entender por que aquela pessoa está resistindo, por que ela está utilizando aquele mecanismo, né? Está se defendendo dessa mudança, né? E aí a gente vai entender um pouquinho mais adiante. Aqui eu coloquei uma charge, né, de um cavaleiro, né, vestido, dizendo assim: o que te faz pensar que estou resistindo? Né? Tá cheio aqui de couraças defensivas, né? De uma vestimenta que impede, inclusive, a livre movimentação dele, né? E aí eu lembrei que, assim, nessa quarentena, eu vi pelo menos umas 2 lives sobre um livro, né, chamado Cavaleiro Preso na Armadura, que eu até recomendo a vocês, né, que leiam também, quem puder, que fala justamente de um homem que ele tinha muita dificuldade, né, de interagir com a família, justamente, e ele chega a um ponto que ele veste tanto a armadura que a armadura fica presa nele, né, ele não consegue se despir dela, né, deixar de ser o cavaleiro para ser ele mesmo, né? Então, se a gente pensar na resistência, tem uma associação com isso, né? Às vezes a gente está tão preso nas nossas máscaras, nas nossas armaduras que nos protegem, e é importante a gente falar isso, né? Já tentar entender o aspecto positivo da resistência, né? Elas nos protegem, elas foram úteis durante muito tempo, né? Imagine uma pessoa que às vezes viveu várias situações em que foi enganada, né, ou enganado, ou que que sofreu muito toda vez que confiou em outra pessoa, né? E essa pessoa não lhe correspondeu, né? Então, o que a pessoa faz ao longo da vida? Vai criando couraças, né? Vai se protegendo, vai deixando de se abrir para o outro, né? Vai deixando de confiar totalmente no outro, né? Por quê? Porque sabe que em vários momentos diferentes, às vezes em momentos importantes, não teve com quem contar, a pessoa com quem mais esperava, né? Lhe abandonou ou lhe expôs, né? Lhe deixou numa situação pior. Então as pessoas começam a fazer isso, se proteger, não se permitir mais fazer uma amizade, não se permitir mais entrar num relacionamento de cabeça, né? Por quê? Para se proteger. Isso é bom? Em certa medida né? Porque evita que ela se machuque como foi antes. Mas por outro lado, né, deixar de ter um amigo, deixar de amar, de ser amado, amada, né, também faz mal, né? Então, como achar um meio termo para isso, né? Como se proteger sem ficar completamente vulnerável, né? Então, são essas reflexões que a gente faz e aí a gente já começa a fazer, né, uma correspondência aqui com a resistência em psicanálise. Por que as pessoas utilizam tanto, né, de vários mecanismos para se proteger e evitar, né, e acabar numa resistência. Então, como é que surgiu esse conceito? Né? Esse conceito surgiu, né, em Freud, lá nos primeiros atendimentos dele, lá ainda bem no início, antes da própria psicanálise estar estabelecida mesmo, ele já trouxe à tona, né, esse termo, essa nomenclatura, resistência, quando ele discutia as primeiras tentativas de fazer vir à tona as lembranças esquecidas de suas pacientes histéricas.
né? Então, ele tentava atender essas pacientes, tentou fazer hipnose, mas uma das pacientes, com uma delas, não funcionou, né? Ele estimulava, então, as mulheres a falarem tudo que lhe vinha à mente, né? Através da técnica de associação livre. Só que algumas delas, ainda assim, eram resistentes, né? Resistiam a lembrar. E para Freud era muito importante que essa memória, né, essas lembranças viessem à tona, né, para poderem ser trabalhadas, né? Então, o que estava esquecido, né, correspondia a uma resistência. Aqui, né, aqui é também, né, mais uma charge, né? Falando aqui, todos os meus intentos, né, de indagação mediante a hipnose têm resultado infrutíferos, né? E a mulher dizendo que ela não pode, que ele não pode hipnotizá-la, né? Então, algumas pessoas não eram suscetíveis à hipnose. Então, ele pedia para que elas tentassem recordar, só que ainda assim algumas não recordavam. Inclusive, ele chegava a utilizar, né, de um recurso mais físico mesmo, ele colocava a mão na testa das mulheres, né, e pedia que elas lembrassem, né, dava uma forçada mesmo, para ver se elas conseguiam recordar das suas lembranças que estariam associadas com os sintomas da histeria, né? Então, a resistência para Freud era entendida como um obstáculo à análise. E a sua força, né, a força da resistência, corresponderia à quantidade de energia com que as ideias tinham sido reprimidas e expulsas de suas associações. Então, quanto mais a pessoa reprimia, né, significava que aquela ideia estava menos acessível, né, à recordação, a resistência era maior. Freud, né, em A Interpretação dos Sonhos, diz que a psicanálise é justificadamente desconfiada. Uma de suas regras é que tudo o que interrompe o progresso do trabalho analítico é uma resistência, né? Se o trabalho não está conseguindo fluir, isso significa que a gente tem uma resistência ali. Só que depois de um tempo, né, Freud vai se dando conta que a resistência ela está presente, né, em diversos momentos, por diversos motivos diferentes, né? Ela está sempre presente na análise. Então, com a tática de da periferia à profundidade, né? Então, começava, digamos que na borda, né? E aprofundando, Freud vai percebendo que a resistência não era dirigida somente à recordação das lembranças penosas, né? Então, por exemplo, no caso das mulheres histéricas, em que em muitas, né, haviam casos de relatos, né, de abuso na infância, de abuso sexual, abuso físico, e muitas, né, então Freud via que muitos dos problemas sexuais na vida presente tinham a ver com essas histórias de abuso no passado, que eram recordações penosas e por isso tinham sido esquecidas, né, reprimidas. Mas ele vai perceber que não é só as lembranças penosas que vão ser esquecidas, mas também toda a percepção de impulsos inaceitáveis de natureza sexual. Ou seja, tudo aquilo que não podia ser lembrado, ser pensado, né? E aí a gente pensa muito no componente do superego, né? O superego que dita pra gente, né, aquilo que é aceitável socialmente, o que não é aceitável. Então, tudo isso, tudo que não fosse aceitável, né, estaria reprimido, né? Então, ele vai falar, por exemplo, né, inclusive em uma das pacientes, ele vai dizer que essa paciente, a motivação, né, dessa repressão, teria a ver com o fato dela desejar o cunhado dela, né, que a irmã dela tinha falecido e ela teria interesses amorosos, né, por esse cunhado, né, e ela resistia, né, a aceitar essa explicação. Então, é um exemplo, né, de impulsos, né, que são inaceitáveis, né, socialmente. Ninguém aceitaria que ela, né, tivesse interesses pelo cunhado e casasse com o cunhado, porque isso não é bem visto socialmente, né, pelo menos na nossa sociedade, né? Existem sociedades, inclusive, que isso é recomendável, mas não era o caso da sociedade vienense. Então, ele vai dizer assim,
que uma série de questões, né, que estão ali, que a resistência, né, aparece. Por quê? Porque a gente vive constantemente com impulsos, né, lá do id, que não podem ser realizados, né, na nossa vida, né, real. Bom, e aí ele vai descrever, num texto de 1926, 5 tipos diferentes de resistências. A primeira deles vai ser a resistência de repressão, que é justamente aquela em que o ego vai reprimir toda percepção que cause algum sofrimento, né? Então, por exemplo, se você viveu algo que foi muito intenso na infância, né, um abuso, né, um abandono, ou mesmo a visualização, né, de alguma cena muito forte, intensa, que causou sofrimento na época, a tendência é esquecer, né, não lembrar disso. O que não significa que as emoções também vão ser esquecidas, né? Essa é a grande questão, né? Os sentimentos, as emoções, elas continuam vivas e causando uma série de sintomas, né? Enquanto que a lembrança da situação da vivência em si é esquecida. É a resistência de repressão. A segunda é a resistência de transferência. A gente já falou aqui, teve uma aula só sobre transferência, né? Que é um fenômeno que é necessário, né, que aconteça durante a terapia, que é aquela situação em que você transfere uma série de sentimentos para o terapeuta, né, inclusive alguns agressivos, né, alguns insexuais, amorosos, né, e aí, então é esperado que isso aconteça, né, e ele vai dizer que existem alguns pacientes que resistem, né, à emergência dessa transferência, desses tipos de transferências, que são importantes, inclusive, para o desenvolvimento da terapia, né? Porque, assim, certas situações que você vivencia, né, com outras pessoas fora da terapia, quando você tem a resistência de transferência, você vai vivenciar com o terapeuta, com o analista, e o analista vai poder lhe dar um retorno diferente, às vezes, do que é vivenciado ou que você esperava que acontecesse em outras situações com outras pessoas, né? Então, é importante, mas quando você resiste à transferência, isso vai dificultar muito o andamento, né, o prosseguimento da terapia. O terceiro tipo seria a resistência de ganho secundário, né? Que é aquela em que às vezes o paciente tem uma doença, né? Uma determinada condição, e ele não muda, né? Por mais que faça terapia e tudo mais, ele continua, né? Permanecendo com os sintomas. Por quê? Porque a doença concede uma série de benefícios, né? Àquele paciente. E aí a gente pode até fazer, né, aquele paciente, né, uma comparação, né, uma equivalência com o behaviorismo, né, dizendo assim, aquele paciente está sendo reforçado, né, apesar de estar doente, apesar de estar incomodando, ele está recebendo algum ganho, né? E é verdade, alguns pacientes, por estarem numa determinada condição, recebem mais atenção, né? Ou deixam de ter que ter certos compromissos, certos comportamentos, por quê? Porque tem uma determinada doença ou condição, né? Por exemplo, às vezes a pessoa está lá fazendo um tratamento de depressão há anos, né? Mas na condição de pessoa deprimida, ela pode falar o que quer para outra pessoa e a pessoa não lhe responde porque acha que aquilo ali pode piorar a situação dela, né? Ou todas as pessoas ficam ao redor dela, todo mundo visita ela, todo mundo, né, faz uma série de favores, né, e concessões que não fariam se ela tivesse numa condição saudável, né? Não que a gente deva maltratar os outros, não é isso. Mas a gente deve tratar naturalmente, né? Mas algumas pessoas, por estarem na condição de adoecimento, recebem, né, uma atenção, né, e um tratamento diferenciado por conta disso, né? As resistências provindas do id, né? Que são aquelas que promovem uma resistência contra a mudança, né? E aí aqui a gente pode pensar, por exemplo, em diversos sentimentos, né? De desejos que estão presentes no id e que vem, né? A pessoa repete aquela situação,
mas tem uma resistência grande de mudança, porque na verdade são desejos do id e que não são sequer reconhecidos pelo ego, né? Então tendem a se repetir com uma certa frequência. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa pessoa, né? Vamos pensar um exemplo mesmo de interesse amoroso, né? Por alguém que não pode, por sei lá, por um tio, por um professor, por sei lá, um vizinho, uma pessoa casada, né? Então, aquele desejo ele não é aceito, né? Mas a pessoa frequentemente realiza o determinado comportamento, né? E não consegue, às vezes, se interessar por uma outra pessoa, né? Não consegue se envolver em outros relacionamentos, porque, na verdade, tem uma resistência que tem origem lá no id, né? Num desejo que não é reconhecido. E a resistência, né, oriunda do superego, né? Que essa é considerada que tem uma maior dificuldade, né, de ser mudada. Por quê? Porque elas produzem sentimentos de culpa que exigem punição, né? Então, por exemplo, se a gente pensar, né, numa pessoa que às vezes segue uma série de mandamentos, né, de comportamentos que precisam ser realizados, né? Ela, quando na terapia, né, há um indicativo de que ela mude, né, de que ela, por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui um exemplo de uma pessoa que tem desejos homossexuais, né? Interesses, né? Uma orientação homossexual. Mas a família é uma família muito rígida, né? E que tinha uma expectativa grande de que aquela pessoa casasse, tivesse filhos, né? Embora haja essa possibilidade também, né? Em casais homoafetivos, mas ela, né? No primeiro momento, acredita que ela está desfazendo todos os desejos da família. Então, ela resiste, né, a se assumir seus sentimentos, sua orientação. Por quê? Porque ela sente culpa, né, e esses desejos, né, que na verdade correspondem a uma orientação sexual, exigiriam punição por causa desses pensamentos que às vezes são irrefreáveis, né, a pessoa não consegue controlar. Então mudar, né, a própria cura representa um perigo, né, porque é você sair daquele lugar que você estava. Outro tipo de resistência é chamada de reação terapêutica negativa, né, que são aquelas situações em que o paciente começa a se comportar de um modo em que parece que a terapia não está fazendo efeito. Pelo contrário, né, ele está reagindo, acusando, né, o terapeuta de uma série de dificuldades, de que ele não está melhorando, de que a culpa é do terapeuta, que ele está pior do que ele estava antes, às vezes está sendo agressivo com o próprio terapeuta, né? Então, é o que a gente vai chamar de reação terapêutica negativa. Outro tipo é a resistência, né? Que a resistência também pode ser causada pelos erros do analista, tá? E a gente tem que considerar também que o analista nem sempre está fazendo as análises, né, as interpretações de modo adequado. E às vezes o paciente ele vai sim apontar isso, né, dizer que não aceita, que não é aquilo, né? E assim, se a gente considerar de certa forma, né, é ainda um paciente que está te dando uma segunda chance, né? Porque alguns pacientes, quando se sentem que não estão sendo entendidos, eles podem entrar no estado de desistência, né, da terapia, de abandono mesmo. Então, esse aqui está resistindo porque você não está indo no ponto certo, né? Está indo por um caminho que é equivocado. E também existe um outro tipo que seria a resistência contra a revelação das resistências, né? Então, expor, né, a resistência, por que você está resistindo, né? Isso também é um fator de resistência. Eu não quero saber disso, né, dos motivos, porque às vezes é muito difícil para mim encarar essas resistências, né? Então, ao longo do tempo, né,
o conceito de resistência na prática analítica sofreu várias mudanças, né? Antes era visto só como algo negativo, né, que impedia o andamento da terapia e que devia ser eliminado. Hoje em dia ela não é mais vista só como um obstáculo, né, mas como um representante da forma como o indivíduo se defende e resiste no cotidiano de sua vida. Né? Então, ele está sempre, ela revela para a gente por que aquele paciente ou aquele, né, aquela pessoa utiliza aquele mecanismo de defesa, né? Por que ela reage, por que ela se comporta daquela forma, né? Eu lembro há muitos anos atrás, quando eu ainda era aluna, né, fazendo estágio num hospital, eu lembro uma vez de uma senhora que ela, para mim foi até foi uma situação bem marcante, né? Ela era uma senhora negra e ela, quando os médicos iam falar com ela, ela ficava calada, né? E agradecia, agradecia, agradecia. E aí eu fui atender, eu falei com ela, mas por que a senhora não perguntou que a senhora tinha dúvida, né? O que a senhora queria saber? E ela dizia, não, minha filha, quando vem um médico a gente só tem que escutar, tem que ouvir o que eles falam, né? A gente tem que agradecer. Então e aí ela foi contando a história da vida dela, né? Que ela não batia de frente com as pessoas, que ela sempre aceitava, ouvia e ficava calada, né? E aquilo assim, para mim, no momento, foi algo muito incômodo, né? Porque para mim, na minha cabeça, né, de não negra, né, porque eu não vivia a mesma condição que ela viveu, ainda mais se a gente pensar há muitos anos atrás, né? E a gente sabe que a gente vive num país em que ser negro tem a ver com com a sua aparência, né? Não é com a sua genética, né? Você pode ter pais negros e ter uma aparência, né? Uma pele mais clara, um cabelo mais liso, que você não vai ser tratado como negro, né? Nem tratada como negra. Mas uma pessoa que tem a pele negra, né? Que tenha as características das feições negras, ela vai... ela se tem a expectativa, né? De que ela seja uma pessoa quieta, obediente, né? E ainda mais se a gente pensar há 60 anos atrás, na época, né? Há mais tempo ainda. Então, ali foi uma estratégia que ela utilizou, né? E viveu, né? A vida toda, né? Utilizando aquela estratégia, foi muito útil para ela, né? Não é talvez mais para o jovem de hoje, né? E não deve ser, né? A gente precisa, né, ter voz, que todos tenham voz, mas para ela foi útil, né? Então a gente precisa entender por que aquela pessoa utiliza aquela estratégia, né? Aquele mecanismo de defesa, né, para se proteger, né? É porque aquele mecanismo está funcionando em alguma medida. É claro que existem alguns mecanismos, né, que são mais, digamos, eficazes e outros que são considerados mais primitivos, né? Por exemplo, você dizer assim, eu nego, né? Nego que estou doente. Eu me contaminei com Covid, mas não estou não. Isso deu errado, eu não quero saber disso, vou continuar levando minha vida normalmente, né? Vou continuar trabalhando, vou continuar estudando, saindo, fazendo o que eu quero, né? É um mecanismo de defesa, né? Para não ficar sofrendo, para não lidar com a angústia, né? Não lidar com o medo da morte, por exemplo, né? De tudo que poderia acontecer caso eu venha morrer ou adoecer, né? Ou ficar gravemente doente. É uma forma de defesa. Mas, por outro lado, né? É muito arriscado, né? E é disfuncional até certo ponto, porque se eu não encarar e eu me tornar um caso, por exemplo, que seja grave, né, com sintomas graves, se eu não tiver atendimento no momento certo, eu de fato posso vir a morrer. Enquanto que se eu não fizer a negação, né, talvez entrar com a intelectualização, for ler tudo a respeito, pesquisar, no momento que eu senti os primeiros sintomas, né, que são, né, sinais de agravamento da condição, eu vou procurar, né, auxílio médico, né? É possível que funcione, né, que todos os recursos utilizados sejam deem certo, sejam funcionais e aí eu resolva, né, minha condição. Então, só tentando fazer, né, um paralelo com o momento que a gente está vivenciando, né? Então, Ana Freud, né, a filha
de Freud. Gente, eu estou gravando a aula no dia de Santo Antônio, então por isso que tem muitos fogos aí no fundo. Então, Ana Freud é que vai desenvolver um pouco mais, né, de explicar, né, dar continuidade aos estudos que Freud iniciou, né, vai explicar mais sobre os mecanismos de defesa do ego. E aí, esse entendimento vai nos trazer informação sobre as funções do ego em geral, né, como é que essa pessoa funciona. Então, uma outra perspectiva, né, que é trazida por um outro autor pós-freudiano é a perspectiva trazida por Lacan, né? Lacan vai dizer que o desejo da criança é o de ser desejado pelo outro, né? E aí a gente pensando aqui que essa criança um dia se torna adulto, né? Se torna nosso paciente, ou mesmo criança ainda, né? Esse é o desejo, né? O meu desejo é ser o desejo, o seu desejo, né? E esse grande outro pode ser o pai, o terapeuta, pode ser a namorada, né? Ser o amor de outra pessoa. Então, quando a gente pensa na infância, a gente pode entender que muitas vezes a criança começou a tentar, especialmente em algumas relações, né, de pais e filhos, algumas mais do que outras, a criança começa a adivinhar, né, quais são as expectativas que os pais têm em relação a ele e tenta cumprir esses desejos. E muitas vezes o desejo dos pais se confunde com o seu próprio desejo, né? E nem sempre isso é de verdade, né, o desejo daquela criança. Mas às vezes ela não tem nem espaço para desejar. Ela tem o espaço dela é ser o desejo do outro, né? De cumprir as expectativas, as metas que os pais depositaram nela. Para essa criança, né, quando esse desejo, né, caso ela não possa cumprir esse desejo, ela corre o risco de perder o amor dos pais, né, o amor do superego, que o superego é constituído, né, em parte pelas introjeções que a gente faz dos nossos pais, né, das regras, e do objeto externo também, que seriam os pais reais, né? Então, é importante para a criança sentir que está cumprindo esse desejo, né, para não perder esse amor dos pais. Às vezes isso vai longe demais, né? Às vezes a criança cresce tentando cumprir uma série de expectativas que às vezes nem são de fato reais, né? Mas são imaginadas por ela, né? Ela acha que os pais esperam isso dela. E ela vai tentando fazer, tentando ser perfeita e tentando fazer e agir daquela forma, né? Quando ela tenta mudar, né? É comum, né, que hajam sentimentos de desesperança, de protesto, né, de retraimento. Na clínica, isso vai aparecer como resistências inconscientes, né? Quando aquele paciente, você tenta ali, começa a trabalhar com ele, né? Desenvolver uma série de interpretações, mostrando a necessidade de fazer certas mudanças ou de aceitação, né? E ele começa a resistir. Mas por que ele resiste? Porque ele introjetou uma série de expectativas, né? E ele não pode desrespeitá-las, né? São resistências inconscientes. E é por isso que a gente diz assim que quando esses casos aqui, né, em que você está tentando lidar com o superego, né, às vezes quebrar certos mandamentos do superego, é a hora que às vezes o paciente pode entrar no estado mental de desistência, né? Ele não pode, né, pensar em fazer algo diferente daquilo. Por quê? Porque aquilo ali seria descumprir, né, todo combinado, né, que ele fez lá com as expectativas dos seus pais. Um exemplo, né, também, né, equivalente de uma situação semelhante é aquela pessoa, aquele sujeito que não consegue dizer não para o outro, porque isso, né, para ele significa que ele vai aquela pessoa que ouvir o não vai deixar de gostar dele ou dela, vai deixar de amá-la, deixar de gostar, né, de fato dela, de aceitá-la, né? Então, isso implicaria num processo de separação, né? Então, aquela pessoa que sempre diz sim, mesmo quando na verdade aquilo ali está lhe fazendo mal. Então, para esse sujeito, o amor e o olhar do outro podem ser tão necessários
que sem eles o sujeito teme não mais existir ou viver num estado de angústia nefasta. Como é que eu posso dizer não, né, para alguém que me pediu algo que é tão necessário? Aquilo ali não vai me fazer bem, né, vai me trazer um desgaste maior, mas eu ainda assim eu preciso, né, fazer aquilo para aquela pessoa, né? Porque caso contrário eu vou ficar num estado de angústia tão grande que é insuportável. E às vezes, quando a gente pega um paciente desse tipo, né? Às vezes, quando você vai observar, é aquele paciente que viveu, né? Que não se sentiu, né? Acolhido suficientemente bem na sua infância, né? Enquanto bebê, de modo que ele não foi capaz de se sentir existindo, independentemente do olhar do outro, né? Ele precisa do olhar do outro, né? Dessa recompensa para se sentir completo. Aqui é uma charge, né, para a gente pensar. A mãe diz: você me decepcionou. E a criança diz: isso eu entendi. Só não entendo porque está tão chateada comigo, se quem criou as expectativas foi você. Resistências na prática, né, analítica. Então, vamos pensar como é que isso aparece na terapia, né, na clínica mesmo. Então, a resistência ela tanto pode ser inconsciente quanto consciente, mas é importante pensar que ela sempre provém do ego, né, como um mecanismo de defesa, tá? Às vezes a pessoa faz algo sem se dar conta, às vezes ela faz porque está querendo relutar mesmo, né? Por exemplo, pode ser um paciente que sem perceber está sempre se atrasando e outro que sempre se atrasa e fala assim, mas eu vou atrasar um pouquinho mesmo porque essa terapia tá chata, tá numa fase muito difícil, eu não tô querendo ir, então vou atrasar um pouquinho aqui, passar ali para comer um pastel, que aí diminui o tempo que eu fico lá, né? Dela consciente, né? Então, a resistência se faz presente através de manifestações clínicas, né? São faltas, o paciente que falta, que marca algumas coisas no horário da terapia, marca o médico, né? Podia marcar outro horário. Aquele horário não é um horário livre, né? Não é um horário que ele pode dispor. É um horário que está comprometido com você, né? Mesmo às vezes ele sabendo que se ele faltar, ele vai ter que pagar pela consulta, ainda assim ele falta, né? Marca o médico no mesmo horário, né? Os atrasos, né? Chega muito atrasado, até fala assim, foi engarrafamento, foi o ônibus. A gente até viu algumas cenas, né, naquele sessão de terapia, né, de pacientes que atrasavam aquela paciente que disse assim, eu vi um cachorro na marginal, eu tive que parar para salvar ele, para dar um socorro, atropelei, não sei o quê. E aí ele vai falando assim, outras pessoas não pararam, seguiram adiante, né? Então aquilo ali vinha de um processo, né, que ela realmente já estava querendo evitar a terapia, né? Estava com a resistência e a gente já viu mais ou menos as motivações. Intelectualizações também, né? Ficar intelectualizando demais e sem investir, sem se entregar emocionalmente, né? Àquela vivência. Exagero de silêncio, né? Não sabe o que falar, fica lá calado. Ou prolixidade, que é o contrário, né? Falar demais, falar, mas às vezes sem trazer conteúdo, né? Segredos, não trazer algum fato importante para o terapeuta, né? Para a terapia. Sonolência, ataques às funções do ego em si próprio no analista, por exemplo, desconsiderar, né, aquelas funções de pensamento, né, de juízo. Não estou conseguindo entender, não estou conseguindo entender o que você quer dizer com isso. Ou o que você falou não faz sentido, né? Então, essa é a forma, né, de desqualificar o que o analista está dizendo ou dizer que também não é capaz de entender, né, usar as funções do ego. Outras resistências, né, segundo a sua finalidade. A resistência ela pode vir como um medo, né, de enlouquecer, né, o medo da psicose. Eu vim, mas eu tô com medo de entrar, né, e fazer todas essas, me deixar, né, me permitir entrar de fato na terapia, porque eu tenho medo de enlouquecer, de não dar conta, né, de surtar. O medo da psicose, o medo da regressão. Também a resistência pode ser contra a renúncia às ilusões de uma eterna simbiose
quando você às vezes vive numa simbiose com o terapeuta, numa simbiose com uma outra pessoa ou com outras pessoas, né? E a terapia vem no sentido de romper essa simbiose, lhe fazer entender que você é um ser, que você é um indivíduo, né? Separado do outro, né? Mas esse rompimento, às vezes, causa tanta angústia que a pessoa começa a ter resistência, né, para evitar essa quebra da simbiose. Contra o abandono do pensamento mágico também, né, algumas pessoas fazem algumas interpretações mágicas mesmo, pensamento mágico na vida, e aí a terapia vem no sentido de mostrar, né, um pensamento um pouco mais lógico, e a pessoa está resistindo contra as mudanças verdadeiras, né? De fato, mudar a sua posição, sua postura na vida. Pode ser também contra a necessidade, na verdade, para evitar a vergonha, né? A culpa ou a humilhação do colapso narcisista, né? Se a gente pensar que o narcisismo no sentido de que daquela pessoa que se sente superior, né? Que não reconhece as suas fragilidades emocionais. Então, reconhecer isso é doloroso, né? Implica em culpa, em vergonha, em humilhação. Então, você pode resistir nesse sentido, né? E usar aqueles recursos que a gente já mostrou antes, né? Contra os próprios progressos analíticos e contra as possíveis inadequações do seu analista. Mais uma vez aqui falando que o analista também pode não estar trabalhando adequadamente, né, gente? Resistência segundo tipo, grau e função das defesas mobilizadas. Então, essa resistência ela pode aparecer como uma inibição, como um sintoma, né? Às vezes um paciente que aparece com um sintoma, de repente há uma enxaqueca que não passa, por exemplo, né? Ou uma dor no estômago, ela pode então tá revelando uma resistência, né, ali. Pode aparecer na forma de angústia, de estereotipias, né, inclusive estereotipias motoras, estereotipias verbais, né, que são aquelas falas, né, repetitivas. Estereotipia física motora seria aquela em que a pessoa está ali balançando a perna, né, o braço o tempo todo, ou mexendo no cabelo sem parar, né? A falsa identidade, né, um falso self. Pode ser formas obstrutivas também de comunicação em linguagem, né, aquela comunicação que não comunica de fato, né? Actings excessivos, a gente já falou um pouquinho de atuação, né? Quando ao invés de pensar, de falar a respeito, o paciente faz, né? Ele realiza aquilo. Então, são alguns exemplos de defesas mobilizadas. Resistência em pacientes regressivos. Então, pacientes que são mais regressivos, e aqui a gente já falou, né? Por exemplo, pacientes com uma estrutura psicótica, borderline, um paciente com uma depressão mais profunda, né? E diversas outras situações, né? Um transtorno bipolar, né? Podem opor sérias resistências a mudanças, né? E desejam manter as coisas como elas são. Não porque não desejam se curar, mas porque não acreditam na melhora, né? Ou acham que não merecem essa melhora. Ou também porque acham que correm um risco sério de sentir experiências passadas de traição e de humilhação. Então, esses pacientes têm uma resistência maior à mudança e a gente tem que ir com muito cuidado, né? Com bem mais paciência, né? E entender que essa mudança ela tem que ser, ela não tem que ser no nosso ritmo, né? Ela tem que ser no ritmo do paciente e talvez ela tenha até uma certa limitação. Então, pacientes assim podem, para garantir a sua sobrevivência psíquica, buscar refúgio dentro do outro ou fugindo do outro, né? Então, seriam dois extremos. Tem alguns pacientes que vivem uma relação simbiótica tentam, né, se identificar completamente com o terapeuta, e isso tem até um exemplo, né, que o Zimmermann fala no texto dele, que ele diz assim que ele ia entrar de férias, né, e avisou já com antecedência a paciente dele, e no último dia da terapia, na hora de se despedir, aí ela falou para ele que tudo bem até março, né, que se eu estiver viva daqui até lá, né, então ele ficou
ficou, né, sentindo, ele no início, nos primeiros dias de férias dele, ele não conseguia relaxar, porque ele ficava preocupado, com medo de que algo acontecesse àquela paciente. E não é nem que ela tivesse realmente diante de uma crise, né? Mas era porque ela se sentia tão dependente dele que aquilo era uma forma de mostrar para ele que ela estaria, né, de certa forma ali provocando nele, né, um sentimento que não ia desligar ele dela, né, mantendo ele preocupado de repente pensar em cancelar, né, as férias para poder permanecer atendendo ela, né? O que na verdade as férias são necessárias, todo mundo precisa de um período de descanso. Mas o que? Ela estava completamente buscando refúgio dentro dele, né? Querendo viver de forma simbiótica. E o objetivo da terapia é justamente o contrário, né? Depois ele conseguiu, né, se libertar desses pensamentos e ver que não havia necessidade disso. Por outro lado, existem outros pacientes que fogem disso, né? Não se entregam completamente, né? Ficam sempre com o pé atrás, com desconfiança. Também característico de pacientes mais regressivos, né? E o pior tipo de resistência, né? Que é a desistência de desejar e ser, né? É aquele paciente que não espera mais nada da análise, mais nada da vida, né? Que está com uma desesperança cronificada. Então, esse que é o mais difícil, porque ele não deseja, ele não espera que a análise ajude ele a melhorar, né? Ele acha que não há mais alternativas. Então, esse aqui é o mais difícil, né? É o tipo mais difícil de resistência, porque às vezes o paciente vai, mas ele de fato não está presente, né? Ele não está se empenhando na terapia, porque ele acha que nada mais é válido. Então, enquanto houver resistência, né, os outros tipos de resistência, a gente pode entender que há um desejo de existência, né? O sujeito ainda está tentando continuar vivo, existindo, né? O funesto, né, é quando o estado mental é de desistência, quando ele acha que não há mais alternativa. Bom, no setting analítico isso também vai aparecer. Lembrando que o setting são todos os acordos prévios, né, que a gente estabelece com o paciente antes de iniciar a terapia. Vai incluir desde o espaço, né, a organização do espaço, determinação do horário, mas também do papel do paciente, do analista, né, dos combinados, né, de relação, de cumprir com a verdade, de estar ali de fato tentando trabalhar. Então, são algumas regras, né, que a gente estabelece como regras no setting. Então, elas podem aparecer também, né, como resistência, quando o paciente começa a tentar transgredir as combinações feitas de comum acordo com o analista. Então, por exemplo, ele pode começar a mentir, né, passar mensagens ambíguas, ele pode começar a não querer pagar a terapia, né, começar a faltar, como a gente já falou, né. Então, são algumas resistências, né, essas aqui, resistência ao conhecimento da verdade, né, que são negações, mentiras, mensagens ambíguas, que são formas de mostrar que o paciente está resistindo. Também tem uma outra possibilidade, que é aquele paciente que faz a reversão da perspectiva, que ele, na verdade, não resiste ao setting, aparentemente. Ele vai, né, para a terapia todo dia, chega no horário, né, diz que está concordando com tudo que o terapeuta está dizendo, né, que ele vai dizer que é um acordo manifesto e um desacordo latente. Paciente assíduo, colaborador, gentil, que assente com a cabeça, confirmando que está aceitando as interpretações. Mas, no fundo, ele desvitaliza essas interpretações. Sim, você tem razão no que você falou, mas, na verdade, se a gente pensar bem, não vai dar certo, não é bem assim, nananana. Então, desvitaliza, né, todas as interpretações, revertendo o significado às suas próprias premissas, voltando tudo para o início lá. Então, diz que concorda, mas depois vai lá e mostra que não concorda, né? Também a gente precisa pensar que às vezes a resistência ela pode aparecer através de distúrbios da comunicação. Nem sempre a comunicação verbal do paciente tem a finalidade de comunicar algo ao analista.
Muitas vezes, o propósito inconsciente visa confundir o terapeuta e atacar seus vínculos perceptivos, né? Então, nem sempre o paciente está falando a verdade. E aí a gente precisa lembrar disso, né? Que às vezes a pessoa começa a falar metade, né, da situação, ou mentir mesmo, ou omitir certas situações. Então, resistir a verbalizar claramente suas necessidades e desejos, né? Sendo movido pela ilusão simbiótica de que o terapeuta tem a obrigação de adivinhá-los. Às vezes não fala tudo, né? E acha que o terapeuta vai adivinhar o que ele está pensando, né? Então, são alguns distúrbios na comunicação que servem à resistência. Outra situação, a gente falou na semana passada sobre insight, elaboração e crescimento mental. A gente vai observar que certos pacientes parecem que estão, né, tendo uma série de insights e elaborações, mas, na verdade, na vida real não tem nenhuma mudança autêntica, né? Continua tudo do mesmo jeito, está fazendo uma série de insights na clínica, mas na vida real continua do mesmo jeito. Então, está mostrando também que tem algum tipo de resistência aí. Um outro tipo, né, que vai aparecer na transferência e revela, né, também um paciente que está resistindo porque ele não aceita as interpretações do analista, e isso configura como uma resistência, é a transferência de vingança. São aqueles pacientes que tiveram muito precocemente uma importante perda parental. Né? E a gente pode pensar numa pessoa que perdeu, de fato, né, os pais fisicamente, ou que perdeu, às vezes, num nível simbólico. Né? Por exemplo, às vezes os pais casaram, né, e foram morar com outras famílias, e aquela criança foi viver com um terceiro, né, com um avô, uma avó, né? Então deixou de ter os pais. E aqueles pais já não cumprem mais o seu papel, né, que tinha antes. Então, tanto pode ser real, né, a perda, quanto simbólica. E que por isso mesmo se acham no direito de reivindicar para sempre o retorno do impossível estado anterior, né? Querem o tempo todo, né, ser aqueles órfãos, né, tratados como órfãos, como coitadinhos, o tempo todo, né, sempre se queixando das relações dos outros, do tratamento dos outros. Pacientes que de forma latente, né, são cronicamente ressentidos e rancorosos. E eles vão fazer isso também na terapia. Né? Eles vão fazer uma oposição sistemática à terapia, configurando o analista como objeto mau. Né? Então, o analista é que vai ser o objeto de vingança deles. Né? Você, às vezes, como analista, está observando que eles estão melhorando e eles, quanto mais melhoram, eles mais se queixam. Né? Como se não houvesse um sentimento de gratidão, né? Isso leva o analista, às vezes, a sentir uma reação contra-transferencial muito incômoda, né? De desânimo, né? De que está trabalhando, mas que aquele não está tendo resultado, um reconhecimento por parte do paciente, né? E, por fim, né? A situação de impasse, né? Que também seria uma resistência. Situações em que nada acontece, né? Que seriam 3 tipos de impasse. A estagnação é o primeiro tipo, em que nada acontece nem de mal e nem de bom, né? Fica tudo estático, paralisado, não avança, né? E não volta. A paralisação, que o analisando não sabe o que dizer e o analista se sente impotente e paralisado, né? Porque se não tem nenhum conteúdo, não há o que se trabalhar, né? Parou. E a reação terapêutica negativa, que a gente já falou um pouquinho antes, né? Que é quando o paciente está fazendo sensíveis mudanças com progressos e de repente ele começa a piorar, né? É uma outra condição em que a terapia ela parece que não avança, né? E o paciente tem uma reação que, inclusive, em alguns casos, pode levar ao abandono da terapia, né? Se ele insiste, né, que a terapia não está fazendo efeito como deveria. É isso, gente. A resistência é muito importante em qualquer terapia ou em qualquer abordagem que você utilize, em qualquer contexto, porque é difícil mudar mesmo, né? Mudar implica, às vezes, numa série de perdas, embora às vezes vai levar a um ganho muito grande, mas nem sempre o paciente consegue vislumbrar esses possíveis ganhos. Então, ele resiste, né? Então, foi útil durante muito tempo aquela vivência, né? Aquela condição dele, e agora ele precisa mudar, mas não é fácil fazer isso.
Então, tenhamos paciência e persistência, né? E que possamos tentar, né, analisar quais os motivos dessas resistências, que inclusive podem estar no próprio analista, né? Aí a gente vai ter uma resistência do analista, né? Existem algumas condições, que aí a gente vai falar de resistência do analista e de contra-resistência, né? No caso da resistência do analista, há situações em que o analista, desde o início, resiste, né, a determinado tipo de paciente, né? Às vezes o paciente, sempre paciente com aquela característica, ele não aceita, ele não gosta, ele não se sente bem, né? Por exemplo, toda vez que é um idoso, ele começa, né, ele já recusa de cara, né, ou não se sente bem com aquele paciente. Ou toda vez que é um adolescente, ou toda vez que é um paciente com depressão. Então, a gente precisa se entender também para, às vezes, perceber que nem sempre a resistência do paciente é do paciente, às vezes pode ser nossa também, né, como terapeuta. É isso. Por hoje é só. Um abraço e até breve.